Ok. Espero o nosso convidado se aproximar no recinto. Enquanto isso, boa noite para você que está chegando aqui na nossa live da Tremembé. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Boa noite, Cláudio. Boa noite. Boa noite, meu amigo. Você está me ouvindo direitinho aí? Tô sim. Opa, maravilha. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Mais uma vez, todo mundo está chegando aí na live. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Estamos aqui hoje com o Cláudio Ciarline, né, esse cara que é um grande amigo e, além de um grande amigo, é um excelente escritor e um excelente profissional. E que vai nos dar o prazer de a gente poder conversar com ele hoje um pouquinho, além da trajetória dele. Né, a gente vai pincelar um pouquinho, a gente vai falar sobre essa obra que vocês podem ver aqui na minha mão e ali no cantinho atrás, que é a cronologia poética, né? O mais novo filho, o mais novo fruto do Cláudio. Né? E aproveitando, né, que mencionamos aqui o nome dele, eu vou fazer uma breve introdução, né, sobre quem é o Cláudio. E logo em seguida eu vou ler um texto de um amigo, né, que ele comenta a respeito da obra. Então vamos lá. Bem, o Cláudio, ele é idealizador e organizador de coletâneas como Versania, primeira e segunda edição, Contos entre Gerações, Poemas entre Gerações e Crônicas entre Gerações, nessa última já em fase de produção. São os livros da sua autoria Linhas Impensadas, de 2004, Pedido de Autorização para Pensar, 2005, Inevitável, de 2009, Parnaíba, por quem também faz Parnaíba, 2019, e essa obra que você, futuramente, caro leitor, cara leitora, vai ter em mãos, que é a Cronologia Poética. O Cláudio, além disso, é fundador e editor do impresso mensal e cultural e, sobretudo, democrático, que é o Piauí, o jornal cultural aqui da cidade de Parnaíba. Ah, vocês podem encontrar o Piauí, isso, né, quando ele circulava, ele é de livre circulação, e você pode encontrar na Banca do Louro, em alguns colégios. Né? Agora, na pandemia, você consegue ter acesso ao Piauí pelo Piauí virtual, né? Já já a gente vai falar sobre ele também. Né? E, além disso, o Cláudio ele é membro da Academia Parnaibana de Letras, ele ocupa a cadeira de número 23, né? E é também um dos organizadores do Almanac da Parnaíba, é colaborador dos jornais Correio do Norte, do Norte do Piauí, Correio do Norte, e da plataforma virtual do SESC, o Escrever Sem Fronteiras. Cláudio, seja muito bem-vindo mais uma vez. Eu gostaria que, logo após finalizar essa parte da apresentação, você pudesse fazer algum comentário, né? Especialmente sobre esse trecho que eu vou ler aqui, do nosso querido amigo Francisco Carvalho, Carvalho Filho, né, que é escritor aqui da nossa cidade, mestre em letras, e ele traz para a gente o seguinte, sobre cronologia poética. Né? Acabo de realizar a leitura da nova obra do amigo Cláudio Ciarline, editor do Piauí, professor, escritor e poeta. A decisão de Cláudio por trazer um texto em prosa, um comentário a cada ano, antes de cada poema, acaba por conduzir uma nova leitura desses textos poéticos para quem já os leu antes. 25 anos de carreira literária, cada ano representado por um poema, desde o primeiro escrito pelo autor. Em uma acertada seleção, Claudio nos oferece um passeio poético por esses mais de 20 anos, indo desde o eu a poemas mais combativos e indignados diante das agruras da vida. Meus parabéns, caro Cláudio, que a obra chegue grata
e acolhida dos seus leitores. Carvalho Filho. Oi, pessoal, e é assim que nós iniciamos a nossa live, né? Cláudio, passo a palavra para você. Boa noite, meu amigo. Boa noite, meu amigo. Boa noite a todos que estão acompanhando. Agradecendo desde já todos que estão aqui na live, todos que ainda vão entrar, certo? E um agradecimento especial, inicialmente, à editora Tremembé, a você, Alexandre, a Amanda, tá bom? Ao Leno, também, que fez a revisão do livro. E só tenho a agradecer e agradecer ao Carvalho Filho, que fez esse excelente comentário. Me emocionei bastante com o comentário dele. Vi agora há pouco e no Facebook e gostei demais, demais mesmo. Muito, muito obrigado. Cláudio, você pode falar um pouquinho sobre ah, um breve resumo, né, sobre cronologia poética, para quem vai conhecer a obra? Você pode falar por que você resolveu agora, né, trazer esse compilado de poemas? Sim, sim, com certeza. É o seguinte, o Cronologia Poética, ele surgiu inicialmente, a intenção não era de uma obra, não era de um livro. No ano passado, nos primeiros meses de isolamento, coincidiu na mesma época com a data do meu aniversário, né, alguns dias antes do isolamento por Covid, teve início um pouco antes do meu aniversário. E aqueles primeiros meses, principalmente, eu acho que para todo mundo, né, aliás, até hoje, para todo mundo está muito complicado, né, essa questão da quarentena, do Covid, mas eu creio que aqueles primeiros meses que a gente não tinha ideia, né, de quanto tempo ia durar, como a gente ainda não tem, de certa forma, mas a gente tinha muito mais dúvidas naquela época e havia a questão do medo. E foi uma época que eu escolhi tanto mergulhar em leitura, né, mergulhar em leitura, como também em escrita. Também escrita. E até cheguei a produzir uma obra que futuramente de haikais que futuramente eu estarei publicando. E, junto a isso, eu comecei a vislumbrar algo especial para esses 25 anos, né, que eu estaria completando agora nesse momento de escrita literária, que teve início, né, em 96, e eu comecei a pensar, rapaz, o que eu vou fazer? E comecei a escrever uma série mesmo, onde eu publicava na internet, cronologia poética. E aí daí me fiz esse desafio de a cada dia contar um pouco da minha história aliada a um poema. Daí passou o tempo, né, e quando chegou agora o final do ano, me veio a ideia também de eternizar isso numa obra, né, que ficaria bem mais interessante. Claro que essa ideia surgiu muito em função da Tremembé, devido ao excelente trabalho de vocês, tanto pelo excelente trabalho como pela questão do cuidado que vocês têm com os autores e o cuidado que vocês têm também com relação aos pequenos autores, de poder realizar pequenas tiragens, de não ter aquela obrigação que muitas vezes grandes gráficas impõem, né, de você acabar tendo que gastar bastante. E juntando tudo, eu pensei, não, então vamos lá. Então, assim, foi mais ou menos isso. E a ideia era justamente como o Carvalho comentou, né, e você comentou também, de escrever cada ano, contar um pouco sobre cada ano, desde que eu comecei a produzir poemas até hoje. Né? Como foi esse meu caminhar poético, esse meu caminhar literário. E eu acho que acabei sendo muito feliz, né, com essa produção. Uma maravilha. Cláudio, vamos aproveitar e vamos adentrar um pouquinho dentro da obra, né, para mostrar um pouquinho dela para o público que está vendo, né? E
Eu, como você pode ver, dei algumas marcadinhas aqui em alguns textos que eu gostaria que você pudesse falar a respeito, né? Devorando a obra já. E aí, eu queria começar, mas não pelo começo, né? Então não está necessariamente numa ordem, né? Porque, assim, apesar de o texto ser uma cronologia, né? As pessoas sempre estão livres para, enfim, né? Como o Carvalho mesmo comentou, aqueles que já conhecem alguns dos textos, né? Por já terem sido vinculados em algum outro ambiente, né? Um ambiente virtual, com certeza vai ter uma nova experiência, né, vendo como é que eles se comportam dentro, né, do seu ano em específico, né? Tanto quanto quem não conhece que vai passar, assim como eu, conhecer com mais detalhes a sua jornada. Eu vou trazer aqui o ano de 1998, né? Em 98, você trata do seu terceiro ano na escrita, né? Você estava residindo em Fortaleza, no Ceará, e cursando o terceiro ano do ensino médio. Né? E você coloca assim: embora ainda não me considerasse um escritor de fato, o que passaria a ocorrer apenas no ano seguinte, a minha escrita já fluía com mais intensidade, ainda mais por ter sido este um período que considero como uma espécie de exílio, tanto pelo fato de estar em outra cidade e longe dos amigos, como pode ter vindo de um ano anterior extremamente complicado em termos pessoais. Eu queria que você pudesse falar um pouquinho, antes da gente, sobre esse exílio, né, sobre esse sentimento de solidão. Querendo ou não, todo mundo está compartilhando disso agora, né, apesar de ser em uma outra conjuntura, em um outro momento. Mas eu queria que você pudesse falar um pouquinho de como é que foi o impacto disso para você, né, para uma nova cidade, enfim, longe dos amigos, né, como é que isso influenciou esse seu terceiro ano poético, como você muito bem coloca aqui. Ah, muito bem. É o seguinte, como eu já mencionei aqui, eu comecei na escrita de poemas em 1996. Então, esses anos de 96 e 97, que foi respectivamente o meu primeiro e segundo ano do ensino médio, foi um ano de muitas descobertas. É, foi aquele ano que eu tinha uns 14 para 15 anos, 16 anos, né? E finalmente 17 anos em 1998, né? Que é em questão. E é um ano que eu acho que para todo mundo, né? É meio que turbulento, né? Por um motivo ou outro, eu acho que cada pessoa que chega nesse momento aí, entre os 14 e 17 anos, vivencia alguns problemas, né? Cada um seu jeito. Eu tive também alguns problemas relativos em casa e também de outros aspectos. E o que acontece é que eu cheguei no final de 97 meio assim chateado mesmo. Assim, né, a escrita já me ajudava bastante, claro. Né, a escrita fluía bastante e me ajudava também. Mas aí chegou a oportunidade, né? Meu pai, ele mora em Fortaleza, meu avô, né? Muitos tios moram lá. Separou da minha mãe, eu tinha 3 anos. E desde então, todas as férias eu ia em Fortaleza. E chegou aquela coisa de terceiro ano, do ensino médio, para preparar melhor para o vestibular, aquela coisa toda. E aquela coisa uniu o útil ao agradável. Ou seja, fui para lá, né, fazer o terceiro ano, e ao mesmo tempo foi bom, porque foi um reforço bom na questão de conhecimento, de aulas. Não que o colégio que eu estivesse, né, o colégio dela era um colégio muito bom, tinha bons professores, até mesmo o Antônio José, né, o A. José, que eu já comentei até em alguns momentos, tem no livro também comentando que ele foi o responsável pelo início, né, da nossa, não só meu início literário, como de muitos amigos também, né, ele inspirou muita gente nas aulas dele de literatura. Mas, assim, o colégio, o Ali de Sá, né, que eu estudei lá em Fortaleza, ele, né, tinha toda uma preparação, professores muito bons também, né, excelentes. Só que me serviu também como exílio. Né? Me serviu, eu falo que o exílio porque eu pude me distanciar de muitos fatores que estavam me fazendo muito mal aqui em Parnaíba, né? Naquela época. Então, eu chego lá em Fortaleza, né? Fui morar com meu avô,
na época e escrevendo, produzindo, vivenciando o terceiro ano de pressões. Todo mundo que chega no terceiro ano é aquela pressão de vestibular, já hoje em dia o Enem, naquela época não tinha o Enem ainda. E toda aquela pressão, mas ao mesmo tempo, né, eu vivenciava esse período de estar distante do que estava me fazendo mal na época. E mesmo que eu não estivesse no paraíso, não era também o paraíso, Fortaleza, mas lá eu pude me reencontrar, eu pude me autoavaliar melhor, pude fugir um pouco daquela atmosfera que eu não estava muito boa antes. Cláudio, a solidão, ela é boa para você? Qual é a sua relação com ela? Cara, eu posso dizer, né, apesar de a vida toda eu ter tido, né, claro, uma avó que foi como uma mãe para mim, a minha mãe também, que muito, né, me ajudou. Apesar de eu ter tido amigos também, é, devido a algumas questões, por muito tempo, eu fui muito só. Né? Eu tinha essas pessoas, mas ao mesmo tempo eu me trancava muito. Né? Eu tenho síndrome de Tourette, né? Desde os 6 anos que comecei a apresentar tics e tudo mais, e eu acho que desde sempre eu tive um grande problema de déficit de atenção, por conta também dessa Tourette, e em razão disso eu sempre me tranquei muito, horas, né? E eu sempre me fugi muito. Né? Até era difícil assistir a aula. A aula para mim tinha que ser uma aula bem empolgante, bem lúdica para poder não voar. Então, assim, a solidão, né, sempre foi, não tanto nos anos, hoje eu tenho minhas filhas, minha esposa, fora os amigos, já trabalho muito melhor a questão da Tourette, né, trabalho bem essa questão do déficit de atenção, mas a solidão também é boa, é uma companheira boa se você souber, né, conduzi-la e até aproveitá-la para produzir, né, produzir literatura. É justamente por isso, Cláudio, que eu fiz essa pergunta, porque muitas vezes quando a gente está sozinho, que a gente consegue parar para pensar e percebe, né, percebe várias coisas, né, e às vezes isso pode significar que a gente percebe quem é que é de fato a nossa fortaleza, né, o que é que nos mantém fortes. E fortaleza, né, a fortaleza, justamente o título do poema que parece que segue o ano de 1998, né? Eu queria que você pudesse, né, nos dar a honra de recitar ele para a gente aqui, você comentar um pouquinho Com sobre esse texto, para abrir essa certeza, noite. todo prazer. Uma fortaleza de espinhos faz-se em mim. Sinto-me assim, proteção em termos de razão. Não sei o porquê. Nas dores da ilusão, começa a me revestir de uma forma estranha. Difícil pensar, como uma teia cobrindo corpo e coração. A tristeza escondida por não decidir o que será melhor para mim faz-me chorar. Alegria, euforia passageira, deixa-me confuso. Perdido nas ideias erradas do destino, você, que me carrega, às vezes me arrastando, às vezes me consolando, me entregue de volta à lucidez, se é que algum dia eu já tive. A ambiguidade se faz nessa fortaleza, que me cobre, mas que não me protege. Bela fortaleza, bela, proteção e entrega, indecisão. Esse poema que eu coloquei justamente fazendo essa brincadeira com o nome Fortaleza, que era onde eu estava, né? E ao mesmo tempo essa fortaleza que eu fui construindo, né, ao redor de mim como que um casulo, depois de algumas pancadas nesses primeiros anos aí, entre 96 e 98, que eu sofri e foi me revestindo. Né? É curioso você colocar aqui, né, porque geralmente a fortaleza ela remete justamente a algo concreto, forte, firme, que nos protege. Mas você vem já no último verso trazendo para a gente, né, que essa bela fortaleza, né, essa bela proteção e entrega, na verdade, é indecisão, né? Algo que, meu Deus, como é que a indecisão nos protege de alguma coisa, né?
lançar uma reflexão sobre isso, eu achei muito inusitado, né? Bem curioso. É, Cláudio, opa, diga, pode ficar à vontade. é aquela questão, né? Ao mesmo tempo e eu acredito que muito, né, praticamente todo mundo já passou por esse período de sofrer muita pancada na vida, e aí você vai sofrendo essas pancadas e você começa a criar uma espécie de proteção, né, em volta de si. Que é bom, porque você diminui a dor que está sentindo, você já não passa a não sentir tantas pancadas, mas ao mesmo tempo você deixa de sentir. Você vai deixando de sentir. Então, assim, acaba ficando esse problema. Você deixa de sentir o ruim, mas você perde de sentir o bom também. Então, é mais ou menos isso. E é mais ou menos o que acontece comigo com relação a esses anos de Tourette que eu comentei, né? Uhum. Que durante muito tempo eu tive que controlar, né? Eu fiquei controlar, porque quem tem Tourette não pode nem ficar muito alegre, nem ficar muito triste, nem ficar muito irritado. Tem que viver nesse meio termo. Porque se eu fico empolgado demais, os tiques começam a dominar, né? Outros problemas também. Ou se eu fico muito para baixo também. Então a gente vive nesse limiar que dessa forma a gente consegue controlar bem mais, né, a Tourette, mas ao mesmo tempo a questão do sentir fica mais difícil. Você até para a questão de chorar, né, dificilmente eu choro, dificilmente você vai me ver chorando, né? Não assim, pelo menos não aparente, né, que transborde. Ou então rindo demais, né, rindo muito fácil. Então, assim, é mais ou menos isso. Opa, bacana, bacana. Eu vi que em 98 você falou também, Klaus, sobre uma experiência que marcou muito a sua vida, né? E isso falando diretamente da trajetória literária, que foi a participação de um concurso, em que você sai de lá com a perspectiva de que, olha, eu vou escrever sim, mas não necessariamente eu tenho que estar dependendo de um edital, né? E a gente sabe que é complicado, porque assim, por mais que existam vários concursos e muita coisa, é algo que mexe com a gente. Quando a gente não é aprovado, né? Enfim, quando acontece, eu queria que você pudesse falar um pouquinho sobre essa experiência, né? E como é que ela impactou na sua visão acerca disso. Você podia comentar pra gente? Ah, legal, legal. Rapaz, é o seguinte, é porque, né, já fazia de 96 a 98, eu tinha escrito já várias coisas, e quando chegou no segundo semestre de 98, veio o concurso Farias Brito, né, de poesia, conto e redação. E esse concurso é um concurso que tem, né, acredito que até hoje tenha, é um concurso que já existia já há alguns anos e ainda hoje deve ter, onde os primeiros colocados, né, de cada polo da rede Farias Uhum. Brito, que hoje em dia até é separado, né, houve uma questão aí, né, que hoje em dia é cada uma coisa, mas antes era integrado. Então, os polos da rede Farias Brito, educacional, eu estudava no Ali de Sá, tinha os primeiros colocados de cada um e que eram publicados, né, nessa obra. Saiu uma obra bem bonita, onde os três primeiros de cada categoria e de cada polo eram publicados. Então, eu me esperancei, né, não tinha, até então não tinha participado de concurso nenhum, e pensei assim, cara, vou tentar. Né? Tinha alguns conhecidos meus na época, colegas, que tentaram, até o meu amigo Frederico Osnan, né, o Fred, que estudou comigo a vida toda, e quando eu fui morar em Fortaleza ele também foi, mas ele estudava em outro anexo, ele tentou também o concurso. E aconteceu na hora do resultado, infelizmente não deu para mim, né? Eu não fiquei entre os três primeiros colocados, estava naquela expectativa. Eu não esperava nem ser o primeiro colocado, mas eu estava naquela esperança de ser pelo menos o terceiro para poder ser publicado na obra, mas aí não deu.
deu certo para o Frederico, deu certo para mais uns 2 colegas lá. E fui também, até fui com eles acompanhar a entrega dos livros e a premiação, aquela coisa toda. Fui, gostei demais, fiquei muito feliz por eles. Mas confesso que eu fiquei um pouquinho, né? Fico um pouquinho triste, né? Por não entrar. E por alguns dias, né? Acho que por poucos dias eu até pensei, né, até mexi tanto que eu pensei assim, pô, duas talvez seja muito bom. Será que eu devo continuar a produzir aquela coisa toda? Isso aí já era no final do ano, né? Porque o concurso começou no meio do ano, mas no final do ano que foi o resultado. E terminei em 98 e iniciei em 99 nesse pensamento, nessas dúvidas. Quando foi em 99, pré-vestibular, logo nos primeiros dias de aula, eu escrevi um poema que tem até no livro, né? Que eu chamava de Neblina. Foi algumas partes que eu escrevi, mas essa parte é que eu gosto mais, que é o Covil dos Desesperados, que é um poema mais social. E eu gostei tanto dele, porque ele me ajudou. Né? Mostrei também, como eu sempre gostava de mostrar para os amigos. Mostrei até para o meu amigo Israel Galeno, poeta também. E ele gostou demais. Eu disse assim, cara, eu já gostava dos teus poemas, mas esse eu achei muito, muito massa. E daí eu fui pegando assim, fui pensando, rapaz, eu vou escrever aqui, né? Porque eu gosto mesmo de escrever. E não vou tentar mais concurso nenhum, não. Não vou tentar mais concurso nenhum, não. Eu vou escrever para mim, para quem goste, e por aí vai. Né? Não vou mais tentar, não, e vai ser por aí. Então, segui sem tentar concursos e escrever na minha maneira, né? Sem me importar muito, né? Com editais e tudo mais. Até hoje, nunca mais. Foi o único concurso que eu tentei até hoje. Eu acho curioso, né, a gente mencionar a questão do concurso, porque como está tudo interligado, né, de certa forma, nessa sua trajetória, a gente tem hoje, por exemplo, você como uma das pessoas responsáveis pelo concurso, né, do edital que saiu da Academia Parnaibana de Letras, né? E eu queria que você pudesse falar um pouquinho para a gente sobre esse outro lado da moeda, né, e também sobre esse processo mesmo desse edital. Ah, o concurso, né? Isso. Pronto. É o seguinte, desse pulo para a academia, né? Realmente houve o outro lado, né? Porque assim, é importante eu falar que apesar de eu ter dito para mim mesmo que não ia mais tentar um concurso, aí realmente eu não fiz, isso não quer dizer que eu deixei de atuar como organizador, né, de concurso. Não é que eu tenha, de repente, pegado uma raiva, né? Eu disse, depois desse concurso eu não quero nem mais saber de jeito nenhum de concurso não presta, né? Não é isso. Tanto é que em 2003, né, pouco tempo depois, quando eu estava fazendo isso eu até mencionei no livro também, quando eu estava no curso de História em Sobral, eu organizei um concurso de poesias, né? Organizei um concurso de poesias lá em Sobral, envolvendo todos os campos. Né? Tinha o CCH, né? Ciências Humanas, tinha o polo central, né? da UVA lá, tinha os anexos. Então, eu saí, né, junto com alguns amigos e fomos, né, em cada sala, né, da UVA, cada polo, cada sala, em todos os cursos de biologia, de zootecnia, de direito, ciências sociais, geografia, a gente saiu em todos os polos, convocando quem queria participar do concurso de poesias. Me ajudaram muito, né, alguns amigos da época, que também escreviam, também eram poetas, e a gente realizou esse concurso, e conseguimos premiar os 10 primeiros, né? Encontramos pensei até num jeito bem legal de premiação na época, e foi muito bom, né? Foi muito bom. Então, assim, eu acho muito interessante
que os concursos existem, né? Tanto é também que agora, como você falou, hoje eu estou, né, novamente eu estou organizando, junto com meus confrades da Academia Parnaibana de Letras, um concurso, que é do concurso Almanac da Parnaíba, né, onde os primeiros colocados dos gêneros poesia, conto, crônica e artigo vão ser publicados no Almanac da Parnaíba desse ano. No caso, eu estou ajudando a organizar junto, né, com alguns confrades da Academia Parnaibana de Letras. E está sendo Opa, muito bom. Várias inscrições, bem interessante. Cláudio, você mencionou agora a sua experiência no curso de História, né? Eu queria trazer aqui o ano de 2004. Você comentou agora sobre 2003, né? E em 2004 você põe assim: 2004 trouxe diversos acontecimentos em minha vida, como por exemplo a conclusão do curso de História e o retorno à cidade de Parnaíba. Porém, o mais marcante de todos, e antes que eu retornasse no meu lugar de origem, foi o lançamento de minha primeira obra, Linhas Impensadas. Evento ocorrido no auditório do Centro de Ciências Humanas da UVA, onde vinha estudando nos 4 últimos anos. Na oportunidade, tive a ideia de escrever uma pequena peça baseada nos poemas da obra para servir de abertura antes da parte formal, comum a todo evento de lançamento de livro. Contei com a ajuda de amigos do campus, poetas, músicos e atores que generosamente me ajudaram, no que serei eternamente grato a todos. A partir daí do nascimento, e aí você segue, né? E é importante que você vai falar que você encerra também a era dos encadernados, mas já que eu mencionei o encerramento, que você falasse, né, como a gente está comentando sobre a sua primeira obra, que você pudesse fazer um paralelo entre a ideia dos encadernados e até chegar nessa sua primeira publicação, né, as linhas impensadas. Show, show, meu amigo. Eu queria saber se você está ouvindo direitinho. Você está conseguindo me ouvir? Tá. Certinho. O seu áudio está um pouquinho baixo, mas está dando Tá para um pouco ouvir. baixo? Opa, Está um certinho. Vou pouquinho tentar baixo, falar mais alto. mas deu para ouvir legal. É o seguinte, Certinho. eu até trouxe eles, né? Mas é o seguinte, a gente tem que pensar que quando eu comecei a escrever, né, nessa meados de 90, a gente não tinha uma coisa que hoje em dia se tem. Né? Hoje em dia, tanto há uma facilidade maior para quem quer imprimir, por exemplo, a Tremembé mesmo, né, a Tremembé mesmo facilita muito para o jovem escritor querer imprimir sua obra e tudo mais. Não tinha, na minha época não tinha essa facilidade, né, tinha uma dificuldade grande. E também não existia a internet. Né? Claro que a internet já existia, né? A internet em si já existia. Mas não existia as redes sociais, não tinha essa coisa do celular. O celular já até existia também, mas era um celularzão grande que você só conseguia ligar, não tinha essa coisa toda de você ver imagem, de você fazer, de você acessar algo, assistir um vídeo, nada disso. Era aquele celular grandão que você só podia atender e tudo mais. Né? E pouquíssimas pessoas tinham. E a internet era principalmente de 2000 para cá, né? 2000, entre 2000 e 2005, a internet ela tinha os sites, mas era muito lento, era pouca gente que conseguia acessar, e tinha poucos sites, e você até podia colocar um poema ou outro, mas praticamente ninguém ia ver, aquela coisa toda. Então, assim, não se tinha um espaço, principalmente ainda em 90 e pouco. Então, assim, por não ter, né, por querer lançar o meu livro e não ter como, né, e na época ainda fazia o pré-vestibular, em 1999, e já querendo, assim, uma forma de divulgar os meus trabalhos, o que eu pensei? Eu idealizei esses encadernados aqui, ó. Esse aqui é um encadernado da época, né, de 1999, chamado Tão Perto, Tão Longe. Né? Aí, cada encadernado desse, eu lançava um em cada ano. Né? Então, o que eu fazia? Eu passava meses juntando dinheirinho, eu morava na casa da minha mãe, da minha avó, claro,
E ia juntando dinheirinho que me davam de uma mesada, às vezes deixava de comer, de merendar. Eu gostava muito de comer, né, de merendar, mas eu deixava de merendar muitas vezes. Vai juntando aquele dinheirinho e tudo. Às vezes pegava e vendia CD, vendia revistas que eu tinha, tudo isso para acumular um certo valor na época. Eu nem me lembro mais quanto era, mas já era o real e já era moeda real. E eu, com isso, eu mandava fazer cerca de 20, 30, né, encadernados desses. Teve um encadernado que eu fiz uma época, já quando eu estava em Sobral, que, por exemplo, ó, esse segundo aqui ainda foi em Parnaíba, em 2000, começo de 2000, antes de eu ir para Sobral, antes de eu passar em vestibular para História. Né? E esse aqui, ó, esse terceiro já foi em 2001, né? Já foi em Sobral. Né? Eu lembro que esse aqui, né? Esse segundo aqui é nem tão perto nem tão longe, que o primeiro foi tão perto, tão longe. Esse aqui nem tão perto nem tão longe. Esse terceiro, 2001, é o Vislumbre. E cada encadernado desse, eu colocava cerca de 15, 20 poemas que eu escolhia dentre todos que eu produzia nessa época. Eu estava na aula e Ainda muitas tem o vezes no momento. famoso encadernado Manual da Conquista, né, Cláudio? Hã? É, Você tem o famoso pronto. encadernado Manual da Conquista também. Eu sempre gostei de músicas românticas, filmes românticos também. Então, eu reuni poemas, só poemas românticos e coloquei isso aqui. Note que tinha até o cuidado com a cor, né? Com a cor aqui, ó. Esse aqui é azul, né? E todos foram azul. Eu pegava, quando eu ia mandar fazer tudo de uma vez, assim, por exemplo. Esse aqui eu acho que foi uns 40 que eu mandei fazer, né? E aí eu entregava, eu não vendia, não. Eu pegava, sempre tive essa cultura de não vender. Eu pegava e entregava para aquelas pessoas que eu gostava. Primeiro, para algumas pessoas da família, né? É, entregava para poetas, né, que conhecia do curso, alguns professores. Então, eu saía distribuindo. Então, teve esse aqui de 2003, né? Na realidade, em 2003 teve dois. Teve Por Entre os Olhos, né, que é esse aqui, e teve esse que é o Pandora, né? Pandora, que foi o último, antes do meu livro, que o meu livro iria em 2004, né? O Pandora foi no segundo semestre de 2003. Aí daí você imagina os poemas de Pandora, né? Pandora eu peguei, se no Manual da Conquista eu peguei os poemas românticos, Pandora eu peguei só aqueles, né? Bem, O bem título já diz pesados, tudo, né? bem mais críticos e tudo mais, né? Então, assim, era a maneira que eu tinha de me divulgar, das pessoas conhecerem meu trabalho, né? Não é como um livro, né? Por exemplo, daqui o meu livro de 2004, né? Esse livro aqui não é como um livro, né? A gente olha aqui encadernado, é a coisa mais simples. Mas para mim eu sentia como se fosse uma espécie de lançamento. Eu chamava eles de mini livros, né? Apesar do tamanho ser até maior, mas eu chamava de mini livros, né? Uma coisa assim. E dessa forma era a forma que eu tinha de mostrar trabalho, já que não tinha como, assim, hoje em dia. Hoje em dia você publica uma coisa no Instagram, no Facebook, marca as pessoas e muita gente vê, não só quem você conhece, como até fora do Brasil, pode de repente visualizar seu poema, seu conto, sua crônica. E naquela época não tinha. Então foi a forma com que eu pude fazer. Né? E todo ano eu lançava um. Cláudio, o texto que segue com 2004 tem título Por um Poeta. Eu queria que, se você puder, declamar ele pra Show, gente. show. A página 23. Pronto. O poeta foi interessante porque o poeta eu fiz, né? Eu lembro que eu escrevi
especialmente para esse lançamento, né? Para esse lançamento do livro, né? Já imaginando o lançamento do livro. E diz o seguinte, e lembrando também dos amigos que eu tenho, que escrevem, né, que durante a minha vida foram me acompanhando, uns na escola, outros na época de faculdade, tá bom? Então, pensando neles, né, e pensando também na minha luta como escritor, eu escrevi. O poeta não é apenas tolo apaixonado, escrevendo versos no caderno, como muitos assim pensam. Quando o poeta escreve, a tinta da caneta é a lágrima contida, às vezes por anos. Ao escrever, o poeta sangra a cada linha e se sente aliviado, renascido. É a angústia, é a dor, uma declaração de amor, até mesmo um protesto, quem sabe. Os poetas têm senso crítico, se revoltam, se dignam, se contorcem em suas mentes, deixando fluir cada lampejo de sentimento, fazendo surgir a mais linda e emocionante obra de arte. Pois que me desculpem os indivíduos cínicos, racionais, do ignorância teimam em criticar essas pessoas sensíveis, chamando-os de inocentes. Diria então para esses fascínoras, os poetas são apenas eles mesmos. Não se escondem atrás de máscaras, nem fingem ser o que não são, só para passar a impressão de entendidos. Os poetas são transparentes, geralmente tímidos, mas nunca covardes, um tanto sensíveis, mas fracos, jamais. Parecem, por vezes, loucos e estranhos, mas na realidade são gênios. Sua criatividade os leva a lugares e sensações que nenhum tolo cínico racional poderia imaginar. Eles são a vida escrita em poesia, e só devo me orgulhar, pois sou um deles. Muito bom, maravilhoso, Klaus. Obrigado aí quem está comentando, né, quem está participando. Cláudio, aproveita e fala um pouquinho para a gente mais sobre a sua relação com a poesia. O que é que você sente quando está escrevendo um poema? Como é para você? Você acredita na inspiração? Você prefere chamar, como nosso amigo Souza Filho chama, de provocações? Né? Ou para você funciona de uma forma diferente? Como é que é? Show. É o O processo seguinte, criativo. eu costumo dizer, né, você acabou perguntando primeiro a questão da sensação, né, na poesia Sim, sim. e com o processo. Eu costumo dizer que a poesia, ela já me salvou inúmeras vezes, ainda me salva, né, e desde que eu comecei a escrever, como leitor também, antes de escrever, a poesia já me ajudava. Mas foi a partir do momento que eu comecei a escrever, a produzir, que realmente ela passou a me salvar. Passou a me salvar de inúmeras formas. Porque a poesia, para mim, ela não é só um desabafo. Né? Para alguns pode ser um desabafo, mas para mim não é só um desabafo. Para mim, a poesia ela foi instrumento desde o início de, de me ajudar mesmo, de me ajudar a autoestima. Né? Eu tinha uma baixa estima muito grande. Né? Antes da poesia, eu não me sentia, né, como capaz de fazer algo legal. Né? Eu era muito tímido e muito inseguro. Né? Depois da poesia, eu comecei a melhorar devagarzinho a timidez e, principalmente, eu melhorei muito a segurança. Porque a partir do momento que eu produzia um poema, e esse poema, alguns conhecidos diziam, legal, cara, muito bom. Ou então, eu conseguia ajudar alguém. Muitas vezes eu tive um amigo ou amiga que estava passando por um problema, e aí me relatavam. E eu pegava e escrevia um poema sobre, na mesma hora. Né, eu escrevia um poema sobre o que as pessoas estavam passando, né, que eu estava passando, e eu entregava, né, para esse amigo. E ele dizia, cara,
a tua poesia me ajudou demais. Né? Nesse momento que eu não estou muito bem, me ajudou demais. Né? Teve gente que chegou, teve uns dois, né, colegas, né, da escola que chegaram para pedir para escrever poesia, para eles mostrarem para uma menina que eles estavam gostando, escreve uma poesia romântica para eu mostrar para essa menina aqui, dizendo que fui eu que escrevi, né? Aí teve vezes que eu fiz isso também, escrevi, dei para ele, ele mostrou. Então, assim, ajudar, poder ajudar as pessoas com a minha poesia, tornar o dia das pessoas melhor e também tornar o meu dia melhor, isso foi fundamental, né? Fundamental, assim, foi por isso que eu falo que me salvou, né, de inúmeras formas. Quanto à questão da inspiração, né, porque costuma se dizer mesmo, existe a inspiração e o trabalho, né? Existe o esperar vir a inspiração para escrever, existe o ato de trabalhar ali todo dia a escrita, né, para torná-la melhor, para fazê-la até vir, né, a inspiração vir. Eu confesso que eu sou daqueles que costumo esperar a inspiração vir, né? Eu costumo esperar, mas às vezes eu trabalho também. Né? Às vezes por vários motivos, eu já tive que escrever um poema ou até outro gênero, conto, uma crônica, para para um tema determinado, e eu me pus a trabalhar nisso e escrever, às vezes com pouco tempo. Eu sempre tive facilidade de escrever de forma rápida, e com isso, né? E o que é engraçado, porque durante toda a minha vida, devido ao déficit de atenção, eu fui lento em muitas coisas. Mas quando eu pego para escrever, eu consigo me fechar. Eu consigo lidar com aquele que eu até comentei, né? De você, como é que eu poderia dizer? Aquele, vamos dizer, aquele casulo que eu fico, né? Quando o déficit de atenção é muito grande, né, aquela perda, eu consigo concentrar, né? Já há muitos anos eu consigo concentrar isso na escrita. Então eu me fecho naquele mundo e pronto, e a escrita vai rápido. Então, assim, já fiz as duas coisas, né? Fiz e faço as duas coisas. Bacana, bacana. Cláudio, toda essa experiência eu tenho certeza que ela entra numa convergência, né, num ponto específico na sua vida, que mais especificamente lá no ano de 2007, isso meio que muda um pouco a faceta. Né? 2007 é um ano muito importante, porque a gente tem o surgimento do Piauí, né? Então, a partir daí você passa a trazer, de fato, um espaço onde há um, um local onde as pessoas, enfim, possam aparecer, possam surgir, né? Eu sou uma dessas pessoas que iniciou no Piauí, no quadro Estreando, né? Então, assim, sempre acompanhei o Piauí, tive a imensa oportunidade, como tenho até hoje, de poder participar. E, Cláudio, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente agora dessa mudança, né? Quando você para e pensa, poxa, isso aqui que eu estou fazendo é massa, é legal, e eu não estou fazendo sozinho, né? Tem muita gente por aí escrevendo também. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Show, show. Beleza. É o seguinte, o Piauí, né, é tudo que você falou, e muito mais. E muito Com mais. certeza, Agora, com certeza. é importante eu dizer que o Piauí, assim como eu comentei sobre o concurso de poesias, o Piauí não foi a minha primeira experiência em grupo, e, vamos dizer Hum, assim, de realizar algo cultural ou literário em grupo, e poder, que é o melhor de tudo, comemorar. Né? Porque quando a gente lança uma obra, que foi o que aconteceu justamente na sequência, né? Eu lancei em 2004 esse, né? Linhas Impensadas, poemas que eu fui escrevendo alguns de quando eu comecei até 2004, e na sequência, já de volta a Parnaíba, esse aqui, foi o pedido de atualização para pensar. Com alguns poemas que não tinham entrado nesse, né, que eu gostava também, coloquei esse aqui. Esse aqui é até mais artesanal, né, e esse aqui não teve um lançamento, né, mas só uma distribuição grande, né, entre amigos e tudo mais. Então, assim, uhum. apesar desses dois aqui, dos encadernados, que eram realizações pessoais e muito boas, né, claro, mas que eram coisas só minhas, eu tive
eu tive algumas publicações, como, por exemplo, um ano depois que eu comecei a escrever, em 97, eu e alguns amigos de escola, a gente fundou, né, um jornalzinho cultural, né, que era chamado de Boca do Povo. Esse jornalzinho a gente não colocava os nomes da gente, e a gente colocava escondido, chegava de manhãzinha, acordava mais cedo ainda, chegava de manhãzinha e colocava pela fresta da janela, lá do Colégio Branco. A gente colocava esse jornal, a gente não colocava os nomes da gente, porque a intenção era só, não era questão de se mostrar o trabalho, e também porque o jornal era um pouco ácido também, tinha algumas alfinetadas, né? A gente mostrava os eventos culturais, tinha um pouco de literatura, mas a gente também criticava algumas coisas que a gente considerava erradas na época da escola, né? Alguns comportamentos. Então a gente colocava escondido e voltava para casa, eu dava um tempo, né? E depois voltava para a escola, chegava como se nada, né? Com o tempo, o pessoal foi descobrindo, né? Tiveram algumas edições e lá perto de acabar o jornal, as pessoas foram descobrindo. Então, assim, e quando a gente lançava o jornal cada mês, era uma alegria, a gente comemorava juntos, tudo mais, ficava vendo as repercussões. Daí a gente pula para 2003, 2004, que foi quando a gente comentou agora, né, mas só complementando. Em 2003, eu não fiz só o concurso, né, apesar de ter tido a ideia desse concurso na época, eu não fiz só. Alguns amigos me ajudaram, alguns amigos da poesia, alguns amigos do teatro também que eu fui fazendo, porque eu comecei a estudar lá em 2000. Aí, quando chegou 2013, eu já tinha esse pessoal que gostava de poesia, que fazia teatro. E eu tinha essa equipe, a gente tinha uma coisa legal. E eles me ajudaram muito no concurso, me ajudaram também no lançamento do meu livro. Então, acabou sendo uma realização em conjunto também. Né? E foi uma alegria muito grande nesse concurso de poder oferecer espaço para esses jovens escritores. A satisfação, o brilho no olhar que eu vi de todos eles, principalmente daqueles 10 que foram premiados, foi uma coisa que ficou. Né? Ficou. Só que eu voltei para Parnaíba, comecei a trabalhar, minhas filhas nasceram, né? Eu casei ainda em Sobral, com minha esposa, e que até hoje estamos juntos, né, meu amor? A gente vai fazer agora 20 anos. E só que nasceu minhas meninas em 2005 e eu trabalhando, aquela coisa toda, sem tempo, com dificuldades financeiras. E foi uma época que o ano de 2006, né, também a minha avó, né, que era como uma mãe para mim, que eu já comentei, ela faleceu esse ano de 2006. Então foi um ano bem complicado, né, esse ano de 2006. E continuei a escrever, né? Claro que rendeu poemas, né? Nunca parei de escrever. Né? E quando foi em 2007, o meu primo, né, Daniel, chegou para mim, né? Ele já tinha me convidado a participar no ano de 2005 e 2006 de grupos literários que ele fundou, né? Que era, se eu não estou enganado, era a Sociedade dos Poetas Parnaibanos. Ele tinha essa ideia, juntou alguns jovens e me chamou, foi na minha casa, me chamou. Só que eu estava foi um período muito conturbado, como eu já falei, no nascimento das minhas filhas, logo gêmeas, e sem tempo nenhum. O Café Poético ele é posterior, né, Cláudio? Sim, o Café Poético é o Café Poético 2014. Né? Ele é de 2014, o Café Poético. E não pude participar desse grupo, né, que o Daniel, né, montou, que durou, acho que, não sei se durou um ano, alguma coisa assim, esse grupo literário, que eles discutiam obras, estudavam autores, né? E eu ficava doido para participar, mas sem poder. Quando foi em 2007, o Daniel chegou novamente e me convidando para a gente pensar um jornal cultural que fosse gratuito, democrático, e já até com o nome, Piauí. Né? Eu trouxe o nome. E nós sentamos, e numa conversa, né, numa tarde de conversas,
eu fui jogando algumas ideias que eu tinha, algumas coisas até da época do Boca do Povo, e de outras coisas que eu fui vivenciando. Eu passei para ele algumas ideias. Ele já me chamou, inclusive, né, me convidou, inclusive, para esse grupo em 2005 e para o jornal em 2007, por conta dele saber mesmo desses encadernados, esses encadernados que eu mostrei, os meus livros, tudo eu entreguei para ele, né, porque é meu primo. A gente se conhece, tinha uma relação muito boa, né, desde a infância. Então, a gente pensou como seria o jornal, eu joguei algumas ideias, ele também, né, algumas ele não gostou tanto, outras eu não gostei também, a gente adaptou. E daí se formou o que seria o Piauí. Né? E chamamos, na época também, ele tinha um amigo, que depois se tornou meu amigo também, que foi o Fábio Bezerra, diagramador, né? Porque nenhum de nós sabia diagramar, e o Fábio, né, diagramou muito bem. Né? E ele tinha conversado com o Fábio, né? O Fábio já estava sabendo da ideia também, né? Tinha tido uma ideia, né, juntos. E fundamos o Piagui. E Massa. fomos indo a cada mês, né? E com o ideal não só de trabalhar a história do Piauí, não só de trabalhar a questão cultural, mas principalmente de abrir espaço para esses jovens. Né? Espaço esse que eu não tive, que eu chamo de a minha geração não teve. Né? A minha geração que eu estou agora pesquisando, né? Já tem alguns anos que eu pesquiso, que eu apelidei de geração fantasma, né? Que é uma geração que uns 15 anos, que viveu aí uns 15 anos durante os anos 90 até início de 2000, desde o fim da inovação daquela geração numerógrafa, foi muito boa e que a gente se inspira até hoje, e o início, né, do Piauí, das redes sociais e tudo mais. Né? Cláudio, a gente está se encaminhando aqui para os 6 minutinhos finais da nossa live, né? E eu Passou queria. rápido. Passou rápido, né? Eu queria ler um comentário bem aqui do nosso amigo Marcelo Silva, o Tchelo. Ele disse assim: Cláudio, hoje você está parecendo Pablo Escobar, só que seu alucinógeno é mais viciante. Poesia, vivas, parabéns por sua trajetória inspiradora. Grande Tchelo. Show, Cláudio, show. Cláudio, Marcelo, obrigado. se você puder fazer sem entregar, claro, né, o que a gente tem aqui para o final da obra, mas fazer alguma consideração a respeito, né, desse período, né, de, disso tudo que levou você a, em 2020, né, 2021, trazer para a gente a luz de cronologia poética, né, suas considerações a respeito, né, desse momento, enfim, da obra. É, eu vou utilizar uma parte desse tempo para fazer os meus agradecimentos, né? Então, são até os agradecimentos do livro, que eu acho muito importante, Opa, perfeito. ao mesmo tempo que eu comento um pouco, né? Eu coloquei aqui, a minha família, em nome das mulheres da minha vida, minha saudosa avó, Francisca, minha mãe, Rosângela, minha esposa, Roberta, e minhas filhas, Carol e Ingrid. Carol e Ingrid, essas que, né, fizeram essa arte aqui, né, da capa do livro. Parabéns para as meninas, ficou maravilhosa a arte. Deve ter sido uma experiência muito bacana essa. Que foi uma forma das duas trabalharem no desenho da capa, que eu encontrei, né? Eu gostei bastante e joguei a ideia para elas. Para que as duas façam, uma fará o desenho de quando eu tinha mais ou menos 15 anos, 16, quando eu comecei a escrever, e a outra fará o desenho mais ou menos de agora, né, do ano passado para cá. Então, assim, elas desenham muito bem, não só porque são minhas filhas, mas realmente elas sempre tiveram essa aptidão para o desenho, assim como para a escrita também. Então, agradeço também aos amigos e parentes que durante a vida foram ou são, como pais, irmãos ou filhos, né? Rodrigo, meu primo Rodrigo, meu tio Valdeci, meu irmão Cláudio, né? O Bruno, meu primo,
também, o Anderson, o Leandro, Bernardo, Israel, Francisco, Neto, né? Esses 4 últimos que fizeram o Boca do Povo, faziam Boca do Povo comigo, né? Maxwell, meu amigo lá da época de Sobral, um dos meus amigos, Isaac, Fábio, né? Fábio Bezerra, Josué, José Calixto, Leonardo da Silva, 3 alunos que são assim como filhos para mim, apesar de todos os meus alunos eu acabo considerando como filhos, mas tem uns que até hoje extrapolaram o tempo de aula, então hoje tem um contato muito grande comigo, que é o Anderson, né, que é o Edilson, e que é o Bruno Michael, que cuida até do site do Piauí hoje, Pontes, né, Carlos Pontes, Carvalho Filho, Alexandre César, né, essa pessoa que está aí, né, José Luiz, né, o presidente da academia, né, e considero bastante ele, Jailson Júnior, Marciano Gualberto, né, considero também como filho, e Elmar Carvalho, né, que para mim é como um pai também. Né? E aos companheiros de escrita da escola, da faculdade, do Piauí, da PAU, do Versania, do Entre Gerações. E a todos que durante a minha trajetória poética de vida me apoiaram, que acreditaram em mim, até mesmo aqueles que foram contra, que me fizeram algum mal ou me menosprezaram, pois fiz de toda e qualquer dor um instrumento para resiliência e provando a minha força e o meu valor. E a editora Temebec vem desempenhando um excelente trabalho junto aos autores locais, até mesmo nacionais, através da organização e da qualidade de suas ações e produções, assim como de oportunizarem a impressão de pequenas tiragens de livros, prestando assim enorme serviço aos jovens escritores. Então, minha gente, esse aqui o Cronologia Poética, né, a minha nova obra, e espero que quem adquirir, né, quem comprar, goste. Um pedaço do meu coração está aqui nessa obra, tá bom? E vocês vão poder, não só, essa obra não é só importante, de repente, por contar o que foi acontecendo comigo e ser uma seleção de poemas, mas eu penso que pode, de repente, servir para algum jovem que pegue essa obra em algum momento na biblioteca ou adquira na banca e quem sabe ajude esse jovem escritor que está iniciando os passos dele, né? Talvez de repente alguma passagem aqui ajude, inspire algum poema. Com isso eu já ficarei feliz demais. Meu amigo, a gente agradece, a gente da Tremembé fica muito feliz, né, com essa parceria, né? E sucesso para você, né? Queria agradecer muito por esse momento, né? E dizer que Cronologia Poética está na loja virtual da Tremembé, viu? Quem quiser adquirir, né? Fique à vontade. E, E gente, um preço muito obrigado bacana. por E um hoje. preço bacana. E um preço muito bom, né? É importante, foi um preço muito bom. Gente, obrigado a todos vocês, a todos e a todas que estiveram aqui com a gente. Muito obrigado por esse momento, viu? Principalmente você, Cláudio. Obrigado, meu amigo. Tá, obrigado. Obrigado a todos que participaram, todos que viram.